noite vai conhecer aqui como ficará o boletim de voto para as presidenciais de 9 de outubro. Está adiada a entrada de Moçambique na Zona de Comércio Livre Continental Africana. Contrariamente à informação que tinha sido avançada em maio último pelo Ministro da Indústria e Comércio, esta quarta-feira, durante a 22ª sessão do Conselho Coordenador do Pelouro, Silvino Moreno revelou que a adesão ainda carece de aprovação pelo Conselho de Ministros. Contrariamente à informação que tinha sido avançada em maio último pelo Ministro da Indústria e Comércio, Silvino Moreno, sobre a entrada de Moçambique na Zona do Comércio Livre Continental Africana no mês de junho, nesta quarta-feira, durante a 22ª sessão do Conselho Coordenador do Pelouro, o Ministro revelou que o instrumento só será depositado nas próximas semanas após a aprovação do Conselho de Ministros. Temos os documentos, a oferta tarifária terminada. Deve ser aprovada nas próximas semanas pelo Conselho de Ministros. Temos também a estratégia para a implementação do acordo também terminada. Vai ser aprovada pelo Conselho de Ministros e depois vamos depositar o instrumento. Silvino Moreno afirma que o processo foi desafiador, mas que o país está pronto para fazer parte da Zona do Comércio Livre Continental Africana. Foi um exercício bastante, digamos, desafiador. Tivemos que enviar brigadas para o país todo. Fizemos seminários na Beira, fizemos seminários em Nampula, fizemos seminários com várias associações comerciais e estamos a crer que o país está preparado para poder fazer uma oferta e ela poder ser usada devidamente pelos nossos operadores econômicos. Questionado sobre a introdução do certificado de conformidade na importação de mercadorias, o ministro considerou ser importante para garantir a qualidade de todo o produto importado. Queremos ter a certeza que todo produto que é importado tem a qualidade necessária. Não é só nos alimentos, mas também nos produtos que nós usamos nas materiais de construção e todos os outros. Portanto, esse é o objetivo principal. A entrada de Moçambique na Zona de Comércio Livre Continental Africana é uma grande oportunidade para o setor privado nacional, uma vez que de um mercado nacional de 33 milhões de pessoas, Moçambique passará a dispor de um mercado continental de 1,2 bilhões de pessoas em África, o que amplia o horizonte de negócios para as empresas. Indústria extrativa em África, bênção ou maldição? Este é o título da obra da autoria do pesquisador e político António Nikisse, lançada no começo da noite de hoje em Maputo. O livro, o segundo da lavra de Nikisse, é resultado de uma pesquisa que o autor vem desenvolvendo há sensivelmente 2 anos, procurando fazer uma radiografia do setor extrativo em África, com foco em Moçambique. Indústria extrativa em África, bênção ou maldição? É este o tema da obra lançada esta quarta-feira por António Nikisse, professor doutor, pesquisador e também primeiro secretário da Frelimo a nível da cidade de Maputo. A cerimónia ficou marcada pela presença do primeiro-ministro Adriano Malian, ele que estava em representação do chefe de Estado Filipe Nyusi, e também esteve cá nesta cerimónia Joaquim Chissano, ele que é antigo estadista e que também foi prefaciador da obra em questão. Vamos por partes. Adriano Malian foi o principal interveniente desta cerimónia, ele que trouxe uma explicação sobre o porquê os africanos falam muito em maldição quando se trata de recursos humanos. Tem 2 componentes ou 2 razões para as pessoas pensar que é a maldição. A primeira é que em África quase todos nós sofremos daquilo que eu chamo uma elevada taxa de impaciência. Quer dizer, já estão a fazer a pesquisa e disse que provavelmente nós vamos ter, todos nós ou muitos, começam a dizer, o governo está a comer sozinho, ainda estão a fazer pesquisa. Nós estamos a produzir, temos uma economia diversificada,
a partir do momento em que nós conseguimos ter muitas receitas provenientes da indústria extrativa, todos nós ficamos sentados. Para além de Adriano Maliane, esta cerimônia acabou por ficar marcada pela intervenção de Joaquim Chissano, ele que foi prefaciador da obra. Joaquim Chissano disse, na ocasião, que a obra de António Nikisse encoraja os moçambicanos a seguirem pelo caminho da bênção. O livro que é hoje lançado, Indústria Extrativa em África, encoraja-nos a prosseguirmos o nosso percurso para preservarmos a bênção que é a abundância dos nossos recursos contra a maldição em que forças adversas as querem converter. Por seu turno, António Nikisse, o autor da obra, falou de vários aspectos que o ajudaram a construir o livro que hoje foi lançado. Entre vários aspectos, António Nikisse falou, por exemplo, do Fundo Soberano como um mecanismo que pode ajudar no caminho, portanto, da bênção dos recursos naturais. A gestão sustentável de recursos, a transparência, em particular do Fundo Soberano, pode representar uma saída para a bênção, sendo que o nosso Fundo Soberano prevê a alocação de recursos para o orçamento do Estado em cerca, se não mesmo precisamente 60%. A partir aqui do Centro Cultural Moçambique-China, Elton Estevão e Edson Manjato para a MBC-TV. Notícia de destaque neste nosso jornal. Já é conhecida a posição dos candidatos a Presidente da República no boletim de voto para as eleições gerais de 9 de outubro deste ano. O Conselho Constitucional procedeu hoje ao sorteio e a ordem ficou a seguinte: Lutero Simango, MDM, Daniel Francisco Chapo, Frelimo, Venâncio Mondlane, CAD e, por último, Ossuf Momad, Renamo. Daniel Chapo, Lutero Simango, Ossuf Momad e Venâncio Mondlane, um deles deverá ser eleito como 5º presidente da República de Moçambique no dia 9 de outubro próximo. Depois de validar as 4 candidaturas, o Conselho Constitucional sorteou esta quarta-feira a posição dos candidatos no boletim de voto. O ato foi dirigido pela presidente do Conselho Constitucional, Lúcia Ribeiro. Temos no boletim de voto, primeiro, número 2, não é? Primeiro número 2, que é Lutero Chimbirombisso Simango, na posição 1. Depois temos Daniel Francisco Chapo como número 2. E temos o Ossuf Momad como... Venâncio Antônio Bila Mondlane como número 3. E temos Ossuf Momad como número 4. Portanto, será assim como estarão ordenados os candidatos à corrida presidencial de 9 de outubro de 2024. O sorteio foi feito na presença dos mandatários de Lutero Simango e Ossuf Momad, do representante da mandatária de Daniel Chapo e na ausência do mandatário de Venâncio Mondlane, que chegou atrasado ao local. As reações ao sorteio não tardaram. Os mandatários de candidatura afirmaram estar confortáveis com as posições dos candidatos no boletim de voto. Dizem ainda que se sentem mais seguros e confiantes na vitória no dia 9 de outubro. Momentos depois do sorteio feito pelo Conselho Constitucional para a ordem dos candidatos no boletim de voto, os mandatários de candidatura reagiram afirmando que estão mais seguros e confiantes na vitória, independentemente da sua posição no boletim de voto. A mandatária de Lutero Simango, Silvia Cheia, disse que a posição número 1 é favorável para a vitória do candidato do MDM. Favorece. E como nas autarquias também já estivemos em número 1, agora continuamos em número 1, favorece sim. Eu penso que o que temos de fazer é trabalhar. O MDM já é um partido soberanamente conhecido, não é? Mas a oposição também é muito boa para nós. O representante da mandatária da candidatura de Daniel Chapo, João Mudema, afirmou que está confortável com a posição número 2, em que se encontra o candidato da Frelimo. Nós temos, portanto, a obrigação de aceitar o posicionamento, porque foi transparente
E todos nós vimos e pronto, de número 1, em função da ordem alfabética, ele passou para número 2. Portanto, nós estamos satisfeitos. Elvino Dias, mandatário de Venâncio Mondlane, garante que 3 é o número da vitória para o candidato da CAD. E que para nós é uma posição de vitória. Vocês se recordam, nas eleições de 2019, o candidato vitorioso também esteve na 3ª posição. Não é por acaso que as coisas também estão a acontecer da mesma forma. Por sua vez, Geraldo Carvalho, mandatário de Ossuf Momad, disse que 4 é o número de equilíbrio para lutar e ganhar as eleições de 9 de outubro próximo. O número 1 é o outro. O número 2 é aquele que nós já sabemos, que ninguém quer saber desse tipo de gente, porque é a farinha do mesmo saco. Trocam de baixinhos para altos, mas são os mesmos. E o número 3 é um atrapalhado. Por isso que está aí, que até anda-se a fazer de que conhece os dossiês do DDR, mas o número 4 é aquele que é estável. Os mandatários disseram a jornalistas que aguardam ansiosos o início da campanha eleitoral para a divulgação dos seus planos de governação, bem como as suas posições no boletim de voto, de modo que os eleitores não se atrapalhem no dia da votação. O secretário-geral interino da Frelimo e candidato do partido à presidência da República, Daniel Chapo, encontra-se em Luanda, Angola, para uma visita de trabalho de 2 dias àquele país. A visita de Chapo àquele país do Atlântico enquadra-se no fortalecimento das relações de amizade e cooperação entre a Frelimo e o MPLA. O secretário-geral interino da Frelimo e candidato do partido à presidência da República, Daniel Chapo, encontra-se em Luanda para uma visita de trabalho de 2 dias à República de Angola. A deslocação insere-se no quadro do fortalecimento das tradicionais e históricas relações de amizade e cooperação existentes entre a Frelimo e o Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA. Esta quarta-feira, o candidato presidencial da Frelimo, Daniel Chapo, manteve encontros de trabalho com a direção do MPLA, tendo sido recebido em audiência pelo presidente daquele partido, João Lourenço. Ainda em Angola, Daniel Chapo irá igualmente manter encontro com os membros e simpatizantes da Frelimo, bem como a comunidade moçambicana residente naquele país. A sociedade civil moçambicana denuncia corrupção e violação dos direitos humanos nas relações de cooperação entre Moçambique e a China. Ernesto Nhanale, Fernando Lima e Adriano Novunga destacam a dilapidação dos recursos pelos chineses, principalmente a madeira. O diretor executivo do Instituto de Comunicação da África Austral, MISA Moçambique, Ernesto Nhanale, afirma que a cooperação entre Moçambique e China tem base corrupta que empobrece o país e beneficia a classe política. As declarações foram feitas durante o webinar sobre direitos humanos e cooperação, Dinâmica Moçambique e China, organizado pelo Centro para a Democracia e Direitos Humanos. Nós, para além de permitir a corrupção, nos aproveitamos dessas relações para empobrecer ainda mais o nosso país. Não é só os chineses que vêm aqui roubar, colegas. Somos nós que nos aproveitamos da porosidade dessas relações para empobrecer ainda mais. Podemos dar um exemplo. Quando matam um animal lá no mato, a cada árvore, há um moçambicano que lhe dá 1 cêntimo e fica feliz, e depois $1 milhão vão. Então, este aqui é o grande problema. Por sua vez, o jornalista e analista político Fernando Lima, também orador do webinar, defende que há relação de hipocrisia quanto à presença chinesa em Moçambique e que a corrupção no negócio de madeira beneficia diretamente as figuras do poder político. Por detrás de um chinês que está lá no meio do mato a criar todos esses crimes ambientais, tem uma pessoa ou que está ligada ao Comitê Central da Frelimo ou que tem uma família no Comitê Central da Frelimo, que é o próprio sócio desse chinês. Já o ativista e diretor do CDD, Adriano Novunga, lamenta a violação dos direitos humanos e dilapidação de recursos que, segundo ele, é protagonizado pelos chineses no país. Então, não somente é aquela violação dos direitos humanos em termos dos abusos, a forma como
nos trata, o Lima retratava. Você trabalhar 20 horas por dia, mas não conta para as suas horas extras. E não tem impostos que são pagos, que permitem com o INSS, etc. Mas também é uma coisa muito mais importante do que essa. A destruição da terra, do Estado de Moçambique. O webinar sobre direitos humanos e cooperação tinha como objetivo debater estratégias contra violações dos direitos humanos nas relações de cooperação de Moçambique com outros países. O jurista e comentador residente da MBC-TV, Miguel Brito, diz esperar que as relações entre Portugal e Moçambique continuem genuínas 49 anos depois da proclamação da independência. Brito aponta como prioridades, entre outras, aspectos como a facilitação da componente de mobilidade, transferência de tecnologia, formação, cooperação ao nível do Parlamento e autarquias. Eu recordo que neste momento houve aqui algum impasse numa das medidas, que aliás é do consulado do ex-primeiro-ministro António Costa, que foi a criação do visto CPLP, que hoje vive um impasse, mas creio eu que este impasse não é um impasse põe em causa o caráter genuíno e a bondade de um visto desta natureza, que irá com certeza, vai ser renovado e creio que haverá uma agenda para disciplinar este quadro de relações entre os países de língua de expressão portuguesa, e acho que também deve haver um grande esforço do ponto de vista económico para que uma cooperação possa ser aprofundada e essa cooperação possa ser generalizada também em outras instituições da natureza académica, científicas, para que Portugal possa efetivamente também colaborar naquilo que é o desenvolvimento de Moçambique e criar aqui uma espécie de marca de língua portuguesa naquilo que é o desenvolvimento quer de Moçambique, quer de Portugal. O mesmo julgo que é importante que Portugal tenha essa sensibilidade de captar a vários níveis, do ponto de vista técnico, com cooperação ao nível das autarquias e do poder local, para que autarcas moçambicanos possam vivenciar e experienciar aquilo que é o capital político que foi adquirido nas autarquias locais em Portugal. Por outro lado, seja possível também haver mobilidade de estudantes para que possam moçambicanos estudar em Portugal, seja no nível intermédio, seja no nível profissional, seja no nível superior ou no nível de excelência, em sede de mestrados e doutoramentos. Vamos ao tempo com Mónica Mabai. Boa noite, Mónica. Boa noite, Isaac, Nayane. Boa noite a todo o internauta e telespectador da MBC TV. Vamos sim conferir a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. Para a zona sul do país, neste caso Maputo, Xai-Xai e Inhambane, há possibilidade de um céu nublado com ocorrência de chuvas em regime fraco ou moderado, vento do sueste com intensidade moderada e soprando com rajadas. Para a zona centro do país, Beira, há possibilidades de chuvas fracas a moderadas, podendo ocorrer em regime moderado a forte no Vale de Zambeze, vento do sueste com intensidade fraca a moderada. Em Chimoio, há possibilidade de termos um tempo frio, com céu nublado, chuvas fracas locais, podendo ocorrer em regime moderado a forte no sul da província, neblinas e nevoeiros matinais e vento do sueste fraco. Para a zona norte do país, Nampula há possibilidade de céu nublado com ocorrência de chuvas em regime fraco, vento do sueste a leste com intensidade fraca. E para a cidade de Pemba, céu limpo, ocorrência de neblinas e nevoeiros matinais e vento do sueste fraco. E por fim, Lixinga, tempo frio com céu nublado, ocorrência de neblinas e nevoeiros matinais locais. Obrigada pela atenção dispensada e até amanhã. Depois do tempo, vamos espreitar a rubrica sobre os heróis da independência, heróis nacionais. Hoje, o destaque nesta rubrica é José Moiano.
coragem, resistência, paciência, porque tínhamos a esperança de qualquer dia o nosso país vai ficar independente. Imagina, jovem, uma geração que aceita enfrentar uma potência como Portugal nessa altura. Era para estar preparado politicamente. O nacionalismo ser bastante forte. Desprezar de tudo aquilo que tu és. Nós dizemos nessa altura, de que neste trabalho que estamos a fazer, não é aquilo que eu quero, não é aquilo que tu queres, mas sim aquilo que nós queremos. Esta é uma homenagem da MBC TV aos heróis da independência nacional. Fizemos assim a edição desta quarta-feira do nosso Jornal da Noite. Voltaremos certamente amanhã, no mesmo horário. Boa noite, bom descanso.